colocar igual gravatinha, pronto. Minhas irmãs, meus irmãos, nós rogamos a Jesus que possamos ter uma excelente noite, com o amparo dEle, com as bênçãos dEle, que essas bênçãos se derramem sobre nós, acalmando as nossas angústias, o nosso estresse, muitas vezes as nossas mágoas, acalentando o nosso coração diante das nossas dores, e que nós possamos sair daqui hoje, com o amparo de Jesus, melhores do que o que estamos aqui chegando. Mais uma vez, a gente agradece muito ao Centrinho, essa casa querida que nos acolhe com tanto carinho, aqui na região de onde eu nasci, de onde eu cresci, junto com a minha mãe, e é uma grata satisfação estar aqui novamente. O nosso tema de hoje é uma reflexão sobre uma consulta médica. Nós somos as pessoas que têm as dores da alma, e nós vamos conversar com o médico. Jesus nos oferece um convite, que está no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, e que no Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa obra espírita, nossa obra básica espírita, que comenta, que explica, que interpreta as passagens dos ensinamentos morais de Jesus, colocando como pano de fundo, como alicerce, os princípios espíritas. Isso no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 6, intitulado Cristo Consolador. Então Jesus nos faz um convite que é muito relevante. Ele nos diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e aí a gente pode continuar, oprimidos, desgastados, adoentados, angustiados, estressados, e toda a linha de situações do nosso cotidiano que a gente queira elencar. Mas se a gente continuar, a gente não para. Então Jesus convida a todos nós que estejamos assim, para que a gente vá até Ele. E Ele diz, então, venham até a mim, para que encontrem repouso para as vossas almas. Mas o convite dele não para por aí. Ele faz o convite, já dando automaticamente um diagnóstico para nós, porque ele já fez a anamnese do nosso pensamento, do nosso coração, e está vendo que a gente está com a alma cansada. Então ele diz, começa a dar a receita. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E ele continua. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí, então, reencontrareis repouso para as vossas almas. Antes que eu me esqueça, pausa. Boa noite também para quem nos assiste pela internet, para quem está em casa. Uma grande alegria que a gente possa estar aqui juntos também. Então Jesus nos faz esse convite, o que nos leva então a uma reflexão. Por que diante de estarmos com a alma cansada, independente do motivo que levou a nossa alma a estar cansada, ele já diz que é para a gente ir até Ele, diz também que é para aprender com Ele, que é brando e humilde de coração. Como se Ele estivesse dizendo para nós, olha, essa dor da alma tem a ver com falta de brandura, tem a ver com falta de humildade. Por que será, se não fosse assim, por que ele estaria dizendo para nós, que estamos cansados, doloridos, aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração? E diante desse convite de aprendizado, ele já está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a gente precisa entender por que Jesus está dizendo isso. A gente precisa voltar no tempo. A gente lembra que no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no seu item 3, intitulado Notícias Históricas, Allan Kardec comenta para a gente, ele relembra para a gente, porque obviamente o Evangelho segundo o Espiritismo está interpretando as passagens morais que estão no Novo Testamento e que tem 2000 anos, e que são de uma cultura que é diferente da nossa, uma cultura oriental, uma cultura agrária. É uma concepção diferente da nossa. Então, Allan Kardec nos lembra que para entender melhor algumas passagens de Jesus, para fazer sentido,
naturalmente, além da chave espírita, além da chave dos ensinamentos, dos alicerces espíritas, a gente precisa entender um pouquinho daquela história. Porque senão a gente vai tentar interpretar uma parábola e não vai entender o conceito daquela parábola. Vai, às vezes, parecer infantil para nós, mas não. Certamente fazia sentido para aquela cultura. Então, Kardec nos lembra isso, ele nos convida a esse entendimento, para que a gente traga junto, ao estudarmos, ao procurarmos entender as passagens morais de Jesus, as parábolas que ele contava, que a gente entenda um pouco mais daquela cultura. Então, por que é que Jesus está falando para tomai sobre vós o meu jugo, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Jesus era um mestre. Naquela língua, Jesus era o rabi. A gente já viu isso inúmeras vezes, em filmes, em livros, em páginas. Jesus era o rabi. Então, todo mestre, todo rabi ou rabone, lá naquela cultura, ele tinha os seus discípulos, tinha os seus alunos. E cada aluno, para se matricular, para aprender com o mestre, com o rabi, com um doutor, ele precisava aceitar o jugo do rabi. O que é o jugo? Se a gente pensar em carro de boi, canga de boi, aquele negócio que fica assim no boi, aquilo é o jugo. A gente usa a expressão de que quando alguém, ou um animal, ou qualquer situação está sob domínio de outro, a pessoa ou o animal está subjugado. Então, isso é jugo. Então, jugo é uma aceitação plena de algo que é imposto. Isso é jugo. Só que Jesus está dizendo, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que Jesus está dizendo isso? Por que o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve? Naquela época, todo discípulo, todo candidato a discipulado de qualquer um dos doutores e mestres da época, qualquer um dos rabis da época, eles imputavam uma situação pesada para os alunos. Pesada de aprendizado e pesada no sentido físico. Por isso Jesus está dizendo que o fardo é leve. E por que ela era pesada? Havia muitas regras, havia muita necessidade de cumprimento, de decorar, entender e interpretar aquela série de ensinamentos que a lei hebraica, que hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, aquilo era a lei, era a Torá. Então você tinha que entender tudo aquilo, e aquilo não era simples de se fazer. E era de tal forma que o aprendizado do aluno, tem uma frase que é muito simbólica dentro da religião judaica, que é: o aluno, ele tem que se sujar com a poeira dos pés ou das sandálias do seu mestre, de tanto que ele tem que seguir de perto, para que a gente entenda essa situação que era difícil. E por que o fardo? É porque, sim, os alunos tinham que carregar fardos enormes, não de livros, porque não tinha livro, mas daqueles rolos, daqueles pergaminhos, então eles carregavam fardos enormes. Então o jugo era pesado e o fardo era pesado, mas Jesus diz que com ele o jugo é suave e o fardo é leve. E essa interpretação, ela vem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo para nós, ali dentro desse capítulo 6, o Cristo Consolador. Logo na sequência, essa abertura do capítulo, e o Kardec, com a espiritualidade, interpreta isso para a gente, dizendo que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve, porque não nos impõe nenhuma situação material. Não nos impõe determinado nível de estudo, determinado nível financeiro. Não. Ele nos impõe a humildade e a brandura. E isso todas as pessoas, independente de como estejam, de onde sejam, têm condição de fazer. Valendo-se simplesmente de nenhuma dependência externa, mas da dependência interna, que é o querer, que é a vontade. Então, todas as pessoas estão em condições de aceitar o jugo de Jesus, que é suave e o fardo é leve. É nesse sentido. E Jesus não faz acepção, não faz separação. Ele não está dizendo, venham a mim aqueles que têm a cor da pele tal, ou a graduação escolar tal. Não. Para Jesus não importa a cor da nossa pele, se nós estamos, nesse momento, num corpo masculino ou feminino. Não importa se a gente teve oportunidade de estudar nesse ano de escola da vida, mais ou menos, se a gente mora na cidade, se a gente mora na fazenda. Se a gente tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, a nossa preferência política, a nossa preferência sexual, a nossa preferência religiosa, nada disso importa. Se a gente está encarnado ou desencarnado, nada disso importa. O que importa para Jesus é: está sofrendo? A alma está dolorida? Esse é o sinal.
Se a alma está dolorida, vem até mim. Então, nenhuma condição externa é imposta por Jesus. A condição é, se estiver sofrendo, vem até mim. E a vontade de querer aceitar esse jugo. Esta proposição de aprender com ele a ser brando e humilde, de coração. E essa representatividade de coração significa de sentimento profundo. Então, aprender com ele, que é brando e humilde, em profundidade. Não é algo superficial. Mas nós estávamos falando que era uma consulta médica. Sim. Nós somos as pessoas que têm a dor da alma. A doença da alma. Não importa qual seja. E nós não estamos aqui fazendo julgamento a nenhum de nós. Nós estamos aqui simplesmente refletindo a respeito desse convite de Jesus, que é o médico. Então, dentro da humanidade, como nós já comentamos aqui algumas vezes, e por que nós fazemos esse comentário que eu já vou fazer? Muitas vezes nós vamos ao templo religioso independente do credo religioso, Jesus também não faz acepção em relação à preferência religiosa. Não importa se a gente está num templo espírita, católico, protestante, ubandista, muçulmano, não, taoísta, não importa. Jesus não faz acepção. Então, quando a gente normalmente busca o templo, que eu vou chamar de maneira geral de religioso, não religião no sentido formal, no sentido ritualístico, mas religião no sentido de proximidade com Deus, quando nós buscamos normalmente, é porque nossa alma está dolorida. Porque nós, humanidade, todos nós, sem exceção, ainda buscamos a Deus quando a alma está mais dolorida. Quando a alma está menos dolorida, a gente meio que fica seguindo a vida. Esse é o normal da humanidade inteira. Então, na humanidade, a gente tem 2 grupos, somente. Em um grupo estamos todos nós. Ah, mas a pessoa que trabalha na casa espírita, o diretor da casa espírita, tá também. Ah, mas e o padre? Tá também. E o Papa? Tá também. E o Chico Xavier está também. Não importa o que a pessoa faça, ela está nesse grupo. São as pessoas que são necessitadas. Todos nós, a humanidade inteirinha, somos necessitados. Estamos todos no mesmo barco. Não tem diferença entre nós. Então Jesus nos oferece a oportunidade de estarmos todos aqui hoje, juntos, encarnados e desencarnados, para que a gente possa entender e perceber que não há diferença entre nós. Não há melhor, não há pior. Não há dor maior do que a outra. Todos nós sofremos as nossas dores. E cada um de nós que sente é que sabe o quanto dói. Não importa que dor seja. Então não existe dor. A minha não é maior do que a dor da pessoa que está do meu lado. Então Jesus permite que estejamos todos juntos nessa troca, nessa convivência, para que a gente sente ao lado um do outro. Para que a gente olhe nos olhos uns dos outros e sinta que nós não somos diferentes. Estamos todos, sem nenhuma exceção, no mesmo barco. É um lado do grupo. E o outro lado do grupo? Tem uma pessoa, que é Jesus. Que é a única pessoa que tem a condição de nos salvar, de nos medicar, de nos orientar. É claro que ele tem os ajudantes. E espera que nós também sejamos ajudantes dele nessa troca, nessa convivência solidária das nossas dores gerais. Então Jesus diz, olha, aprendei de mim que sou brando e humilde. Por que brandura? Por que humildade? Como parte do tratamento, como parte da receita para a nossa alma que está dolorida e cansada. Por que brandura? Jesus sabe que a gente passa por situações difíceis no nosso dia a dia. Como é que a gente reage diante das situações difíceis? A gente não precisa responder. É uma reflexão. Normalmente, nós, humanidade, nós reagimos diante das situações. E normalmente, é claro que há exceções, reagimos mal diante das nossas situações que são colocadas. Então, quando Jesus pede brandura, ele está dizendo assim, em outras palavras, não reajamos com violência diante das situações que nós vivenciamos. E por que nós vivenciamos essas situações? Vamos relembrar, vamos parar a nossa consulta médica com Jesus aqui. Jesus vai passar um filme para a gente, da vida dele, vivenciando com as pessoas daquela época. E essas vivências estão narradas em várias passagens do Novo Testamento. As passagens das curas, especialmente das curas.
As pessoas iam até Jesus, ou eram levadas até Jesus, e obviamente, daquilo que era possível, aquelas que conseguiam, Jesus curava. E Jesus tinha uma palavrinha, uma expressãozinha interessante para boa parte das curas. Raras são as curas que Jesus não deixa esse recadinho no final, que é: vá e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Jesus então está fazendo uma alusão, está dizendo para a gente: olha, o motivo que te trouxe até a mim e que eu estou te curando é porque algo intitulado pecado, pecado não no sentido que a gente tem aqui na cultura do Ocidente ao longo da história, com uma simbologia sexual, não. Pecado significa desvio de conduta em qualquer área. Esse é o pecado, na palavra original. Um desvio de conduta, não importa a área, não importa o motivo, não importa o assunto, o desvio de conduta, isso é pecado. Então, diante do desvio de conduta, existe um sofrimento que a gente leva até Jesus, ele cura. Então ele diz: olha, vá e não se desvie mais na sua conduta para que não te ocorra coisa pior. E diante dessas situações, onde é que aparecem os desvios de conduta? É muito simples. Basta eu acordar de manhã e dar de cara com as pessoas da minha casa. Estamos preparadíssimos para os desvios de conduta. Basta eu preparar para sair de casa e encontrar com os vizinhos. Está posto o cenário para o desvio de conduta. Basta eu ir para o trânsito, não importa se eu vou a pé, de bicicleta, de ônibus, de carro, com motorista ou sem motorista. Está delineado o cenário para o desvio de conduta. Chegando na escola, no trabalho, onde quer que eu vá, vou encontrar com novas pessoas, está posto o cenário para o desvio de conduta. Então, o desvio de conduta aparece nos relacionamentos humanos. E diante do nosso passado espiritual, nós ainda temos necessidade dos relacionamentos humanos um pouco mais difíceis, porque nesses relacionamentos humanos difíceis estão a chave daquilo que a gente precisa consertar em nós e não no outro, em nós. O outro, sem nenhum tipo de egoísmo, nesse caso pouco importa, porque o outro precisa se modificar sozinho, eu só tenho condição de modificar a mim mesmo. Lembra do fardo, que é leve, porque depende da minha vontade? É uma certa, um certo orgulho da nossa parte achar que a gente vai mudar o outro. E aqui nós podemos colocar, inclusive, os nossos filhos, os nossos familiares. Não, nós vamos orientar, nós vamos conviver, nós não iremos modificar, porque cada um de nós é responsável pelo próprio destino, pelas próprias decisões. Inclusive os nossos filhos, eu tenho 3. Inclusive os nossos filhos são responsáveis pelas decisões dele. O meu limite acaba na orientação, no amor, no amparo, no acolhimento, não mais do que isso, porque as decisões serão tomadas por eles. E muitas vezes eu não vou concordar, nós não iremos concordar com as decisões dos nossos filhos, e eles tomarão essa decisão assim mesmo e viverão. E colherão o fruto dessa decisão, seja um fruto mais difícil, um fruto mais qualificado, melhor, ainda assim. Isso é a experiência de vida. E por que os nossos relacionamentos humanos ainda são difíceis? Em mais ou menos umas 400 passagens da Bíblia como um todo, incluindo aí Antigo Testamento e Novo Testamento, tem uma frase dita, às vezes varia um pouco a palavra, mas a frase é muito relevante. Ou seja, isso é muito antigo, é desde sempre. É o conceito de justiça a cada um segundo suas obras. Isso aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento, dando um recado claro para a gente que o conceito de justiça divina não está nos moldes humanos, não está efetivamente nos detalhes das ações que não são vistos, mas, de acordo com as nossas atitudes essas que são desdobramentos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e aí desdobram então ações, nós somos avaliados constantemente. Então, justiça divina é a cada um segundo suas obras, ponto. De novo, não importa a cor da pele, se estamos no corpo masculino ou feminino, quantidade de dinheiro, se moramos na fazenda, se moramos na cidade, não importa nada. A cada um segundo suas obras, ponto. Esse é o conceito de justiça divina. Diante disso, se o conceito de justiça divina é a cada um segundo suas obras, se eu desequilibrei o relacionamento humano com alguém em qualquer época da minha existência espiritual, eu preciso consertar. Porque senão seria injusto, né? Eu estrago o relacionamento humano e alguém vai consertar para mim. Não.
Isso não é justiça. O conceito de justiça é cada um segundo suas obras. Então, se eu desequilibrei, eu tenho que consertar. Então, os nossos relacionamentos humanos, as situações difíceis que nós passamos, são o resultado da aplicação da justiça divina. A cada um segundo suas obras. E se eu não estiver enxergando as situações que eu preciso consertar? Aí vem o despertador. Como é que funciona o despertador? Estamos na cama, a gente já comentou isso aqui de outras vezes, né? A gente está na cama, está gostoso, a gente acorda, o despertador, né, toca ali por volta de 6 horas da manhã, dependendo do horário, dependendo do que a gente tiver que fazer. A cama está tão gostosa que a nossa vontade é de pegar o despertador e jogar na parede. A gente pode até não dizer, mas no fundo, essa é uma bela vontade que a gente tem. Então o despertador, ele não resolve o problema do meu dia, do que eu tenho que fazer, mas ele me desperta para o dia, para as ações que eu tenho que executar. Então as dores que a gente passa são o despertador, que me desperta para algo que eu tenho que realizar. Mas a nossa vontade é de pegar o despertador, entenda-se, a pessoa do relacionamento humano que está provocando aquela dor e jogar na parede, jogar o despertador na parede. Então Jesus diz, aprendei de mim que sou brando de coração. Porque diante das situações do relacionamento humano, daquelas dores da alma que me levaram até o médico, Jesus está dizendo, aprenda a ser brando. Porque ainda passaremos por muitas situações de necessidade. Não são as situações que nós desejamos, mas são as situações que nós necessitamos diante do mecanismo de a cada um segundo suas obras. Eu estraguei, eu conserto. Então os relacionamentos humanos ainda são difíceis. E nós não tenhamos dúvida. Quando alguém aparece para nós e nos desperta um determinado sentimento, vou abrandar para nós todos que estamos aqui hoje, obviamente, inclusive a mim. Quando nos gera um sentimento de angústia em relação a estar próximo daquela pessoa, ou de ouvir a voz daquela pessoa, ou de ficar sabendo algo daquela pessoa, algo está dolorido, doente na nossa alma, em nós, no fundo da nossa alma. Então esse é o despertador. E quando nós estamos muito próximos, que o relacionamento fica difícil, Jesus está dizendo para a gente, aprendamos a ser brandos, senão a gente vai revidar. Então a brandura é para entender os momentos difíceis e respirar, acalmar, para tentar entender qual é a lição que aquele momento difícil, que o despertador está trazendo para nós. Algo, aquela situação difícil está trazendo para nós e que está provocando as dores da nossa alma. Então Jesus está dizendo, aprendei de mim que sou brando, para que a gente tenha a oportunidade de enxergar a situação que está sendo colocada, que a gente está vivenciando. Então, primeiro, brandura. Mas ele diz também humildade. Por que humildade? Lembrando que quando a gente está falando de brandura e humildade, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está interpretando o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes. Por quê, pobreza? Por que os pobres de espírito são os humildes? Porque são aquelas pessoas que se reconhecem em pobreza espiritual, ou seja, em falta de moeda espiritual, qualidades. Moeda espiritual é qualidade, não é o dinheiro físico. A pobreza material a gente conhece muito bem, a riqueza material. A pobreza espiritual, a riqueza espiritual, a moeda, são as qualidades do sentimento. Então, bem-aventurado o pobre de espírito é aquela pessoa que é humilde o suficiente para se reconhecer em pobreza espiritual, ou seja, em falta de qualidades, para observar as situações da vida com brandura, reconhecer que aquilo ali são oportunidades e lições. Então, quando Jesus diz, aprendei de mim que sou humilde de coração, ele está dizendo, olha, tem alguém que sabe mais do que nós, e que está nos proporcionando essas situações de acordo com as nossas necessidades. E esse alguém é Deus. E aí fica difícil. Porque certamente Deus sabe aquilo que a gente necessita. Então, se ele nos coloca diante de uma situação, de um planejamento, e que a gente está vivenciando hoje determinadas situações, que por amor a nós estamos sendo colocados nela, é porque ele entende, ele sabe aquilo que a gente necessita, está nos dando uma oportunidade. Ainda hoje, são oportunidades difíceis. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa difícil. Mas também tem muita coisa boa, para que a gente não fique com um sentimento pessimista e negativo.
E por que estamos falando com esse tema, caridade como cura da alma? Até agora a gente falou da doença da alma e da proposta de Jesus. E por que a caridade como instrumento da cura? Reparemos que a gente está falando da dificuldade do relacionamento humano. Então, fatalmente, a gente está falando de mágoa. Diante do relacionamento humano, a gente se magoa. E aí, a gente precisa trilhar o caminho de eliminar as mágoas. E não é um caminho simples, mas é um caminho possível, é viável, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Não depende de questões externas, depende do nosso sentimento, depende da nossa vontade. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre, que interpreta a bem-aventurança da brandura, bem-aventurados os mansos, pacíficos, os brandos, tem um texto intitulado Paciência, onde a espiritualidade amiga diz pra gente que, mais ou menos nesses moldes, a vida é difícil, eu bem sei, é composta de 1000 picadinhas de alfinete ou de espinhos, que individualmente parece pouca coisa, mas quando junta tudo, dói. É interessante que está falando sobre essas dores, esse é o primeiro parágrafo, mas no segundo parágrafo parece que muda o assunto, mas não muda. Porque fala assim, a caridade de dar assistência às pessoas mais necessitadas, na pobreza material, é extremamente relevante, significativa e proveitosa. Porém, existe uma outra, muito mais difícil e muito mais meritória, que é suportar, tolerar as pessoas que Deus colocou ao nosso lado, ao nosso redor, para servir de instrumento da nossa melhoria, instrumento das nossas dores. Olha os relacionamentos humanos. Então essa caridade, ela é mais difícil e mais meritória, suportar o relacionamento humano que nos foi proposto por Deus diante das nossas necessidades. Isso é caridade. É um conceito diferente, é um conceito que amplia. E aí, a gente relembra que todos os credos religiosos e também as pessoas que se intitulam sem credo religioso praticam a caridade no sentido de solidariedade material. Todos nós fazemos. Nós fazemos eventos beneficentes, nós ajudamos daquilo que a gente pode. Isso é extremamente meritório, é extremamente necessário na nossa sociedade hoje. Mas, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a nossa primeira obra básica, a nossa obra básica mais básica, o famoso livro de perguntas e respostas, lá na terceira parte, intitulada, ou terceiro livro, terceira parte do Livro dos Espíritos, que são 4 partes, ou 4 sublivros, digamos assim, é a parte das leis morais. Lá no finalzinho, onde tem a lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei só, não são 3, justiça, amor e caridade, ao mesmo tempo. Interessante, né? A caridade ser uma lei moral, mas atrelada à justiça e atrelada ao amor. Allan Kardec pergunta para a espiritualidade, qual o sentido da palavra caridade? Conforme entendia Jesus. Então não é conforme entendemos nós. Não é, com todo respeito, não é conforme entende o Chico Xavier. Não é conforme entende o Gandhi. Não. Allan Kardec foi direto, conforme entendia Jesus. Nesse momento, a gente já passou em O Livro dos Espíritos pela famosa pergunta 625, né? Diante de toda a necessidade de aprendizado, ele pergunta qual o Espírito que Deus tem nos enviado ou nos enviou para servir de guia e modelo. Aí a palavra, Jesus. Resposta, Jesus. Jesus é o modelo de perfeição a ser seguido, guia e modelo da humanidade. Então, lá na frente, a pergunta é, qual o conceito de caridade conforme entendia Jesus? E a resposta não passa por a gente fazer as ações de solidariedade material. A resposta volta no tema do texto, paciência. Volta no brandura e humildade, porque vai dizer assim, benevolência, ser bom, sermos bons para todos, inclusive aqueles que a gente acha que não merecem. Ser bom para com todos. Indulgência para com as imperfeições das pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, não levar em consideração as imperfeições das pessoas. E, por fim, perdão das ofensas. Esse é o conceito de caridade, conforme entendia Jesus. Então, a caridade como instrumento de cura da nossa alma que está cansada,
E ela está cansada diante das dores provocadas pelo desgaste dos relacionamentos humanos que nos magoam, que nos deixam pontos mortos no sentimento. Quando Jesus nos acolhe no consultório médico e diz: aprendei de mim que sou brando e humilde, porque essas situações ainda vão continuar durante algum tempo, para que a gente entenda essa necessidade de aperfeiçoar o relacionamento humano, passa por exercitar a caridade. Então a cura da alma, ela é conseguir através do exercício da caridade, desta caridade, ser bom para com todos, sermos indulgentes para com as imperfeições das pessoas que estão à nossa volta e perdoarmos as ofensas. Mas muito antes disso, no início da trajetória de Jesus ali no Sermão do Monte, o famoso Sermão das Bem-aventuranças, no complemento do Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus apresenta a oração do Pai Nosso, e que a gente reza: Pai, perdoa os meus erros, as minhas ofensas, as minhas dificuldades, mediante, da mesma forma, da mesma maneira que eu perdoo quem me ofendeu. Não é uma troca, mas é uma reflexão, dizendo pra gente: eu tenho necessidade de perdão diante das minhas dificuldades. Então eu adquiro o direito a esse perdão das minhas dificuldades, perdoando as pessoas que estão ao meu redor. Então não é à toa que Jesus está dizendo que a caridade para instrumento de cura da alma é ser bom para com todos, sermos indulgentes para com as imperfeições do semelhante e perdoarmos os erros dos semelhantes, porque nós também erramos. Nós também precisamos de bondade, nós também precisamos que as pessoas sejam indulgentes para com as nossas imperfeições, e nós também necessitamos que nossas falhas sejam perdoadas. E é justamente nesta reflexão que a gente muitas vezes não para dar um tempo, uma oportunidade a nós de pensarmos sobre isso, é que nós seguimos com a alma cansada e dolorida. E a alma cansada e dolorida, a gente já sabe, nos leva a coisas como insônia, a gente não dorme direito, às vezes gera uma gastrite, às vezes gera uma enxaqueca, e muitas vezes a gente faz consultas, exames diversos, tratamentos diversos, não importa se o tratamento é material na medicina humana, ou na psicologia, ou na psiquiatria, ou se o tratamento é dentro dos núcleos religiosos, e muitas vezes a cura não vem. Porque falta algo. Falta aprender com Jesus, que é brando e humilde. Falta aceitar o jugo de Jesus, que é suave, e o fardo de Jesus, que é leve, que não nos obriga a carregar os livros, os pergaminhos, mas nos convida a viver da forma como ele ensinou, através do instrumento da caridade. Ser bom para com todos, ser indulgente para com as imperfeições e perdoarmos os erros das outras pessoas. Então a grande proposta dessa consulta médica é que a gente saia com essa receitinha de bolo na mão. Brandura e humildade 3 vezes ao dia. Ou, no meu caso, muitas vezes ao dia. Benevolência, indulgência e perdão, use sem regramento. Totalmente de maneira desregrada. Não tem limite. Uma colherzinha por dia, não. Toma logo 1 litro inteiro. E segue nos relacionamentos humanos. Mas não é simples, não é fácil. Falando assim, parece que é fácil, né? Que nós estamos conversando. Mas é o nosso momento, é o momento que a gente se permitiu estar aqui para fazermos uma reflexão. É um momento que a espiritualidade amiga nos trouxe aqui para que nós saiamos da nossa correria do dia a dia. É o nosso momento de presente que nós ganhamos de Deus para que nós tenhamos a oportunidade de estar aqui pensando na nossa vida, pensando nessas situações. E a doutrina espírita nos relembra, né, dia a dia, passo a passo, encarnação a encarnação. É necessário nascer de novo. Jesus, conversando com Nicodemos, lá no Evangelho de João, para alcançar um reino de felicidade, de amor, vida eterna, no sentido de felicidade, é necessário nascer de novo. Não vai ser numa encarnação só, mas em várias. Desde que a gente aceite o jugo de Jesus e o fardo, que é suave, de vivenciarmos dessa forma, esse despertar espiritual, não o renascer físico, mas o renascer também espiritual, em todo dia, no dia a dia. E para que a gente encerre, acho que o nosso tempo é até 8h40, né? Já está dando 8h40. É isso mesmo, né?
Então tá certo. Então só para a gente encerrar, no livro Estude e Viva, do Chico Xavier, coordenado pelo Emmanuel, escrito pelo André Luiz, tem um capítulo, no número 33, intitulado Perdão em Nós, que fala, em resumo, que o perdão, nós normalmente entendemos o perdão e a necessidade do perdão nos grandes fatos da vida, nas grandes mágoas que a gente sofre, a gente pensa no perdão. Porque a gente fica imaginando o perdão muitas vezes como Jesus no final da vida dele, diante de tudo que aconteceu, ele dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas essa aí é a festa de formatura do perdão. A humanidade não está nesse estágio de Jesus, de vivenciar tudo o que ele viveu, e especialmente a nossa falta de entendimento, nem tanto o problema físico dele não estamos falando disso não. Nós estamos falando especialmente do nosso não entendimento da mensagem dele. Diante de tudo aquilo ele diz: Pai, perdoa. Não estão sabendo o que estão fazendo, ainda são crianças. Então nesse texto aqui, eles nos relembram que o perdão não é uma roupa de gala para vestir no dia da formatura, não. O perdão é a roupa do dia a dia. E ele coloca algumas situações para a gente pensar nisso aqui. Quando a gente recebe uma observação maliciosa, uma referência pejorativa, um pedido de ajuda sem resposta, a gentileza recusada, o benefício esquecido, o gesto áspero, a voz agressiva, a palavra impensada, o sorriso escarnecedor, o apontamento irônico, a indiscrição comprometedora, o conceito deprimente, a acusação injusta, a exigência descabida, a omissão injustificável, o comentário maledicente, a desfeita inesperada, o menosprezo em família, a preterição sobre qualquer aspecto ou o recado impiedoso, essa é a hora de exercitar o perdão. Então, o perdão é a roupa do dia a dia, porque essas são as situações do dia a dia que nós vivemos nos nossos relacionamentos humanos. E que a gente não esqueça que não há desamparo com Jesus. Em nenhuma situação, em nenhuma condição, em nada que nós pensamos, ou falemos, ou façamos, não há abandono da parte de Jesus. Jesus fez 2 compromissos, um com Deus, e se é com Deus não é um compromisso qualquer, né? E um conosco, se é com a gente não é um compromisso qualquer. Com Deus, das ovelhas que meu Pai me deu, nenhuma se perderá, nós somos a ovelha, as ovelhas, ele é o pastor. Todas as ovelhas são cuidadas por Jesus. Todas, sem nenhuma exceção, inclusive aquelas que a gente acha que não merecem estar no rebanho. Jesus não desampara. E fez um compromisso conosco. Eis que estou convosco até o final dos tempos. E a gente sabe que tempo não tem fim. Então não há nenhuma possibilidade de desamparo. Que a gente lembre disso de uma forma consoladora. Acolhamos Jesus no nosso coração. Esse irmão mais velho, esse grande cuidador que nós temos, esse grande orientador, esse grande guia, e saibamos que em nenhuma hipótese ele nos abandona. Pegadas na areia? Quando está tudo muito bom, 2 pares de pegada na areia. É Jesus andando ao nosso lado para que nos auxilie no equilíbrio, porque a gente se desequilibra quando está tudo muito bom. Mas quando está tudo muito ruim, só tem um par de pegadas na areia, a gente se revolta e diz: fui abandonado. Jesus diz: não. As pegadas são minhas, eu estou te carregando e passando junto com você para que você consiga, eu estou passando junto, as pegadas são minhas. Por amor, não por obrigação. Esse é Jesus. Muita paz a todos nós, que nós possamos retornar aos nossos lares um pouco melhor do que aqui chegamos. Muita gratidão pela paciência.